Escute, jovem criança, às vezes a vingança nem sempre compensa. Pode vir, vai. Humilhado, casa queimada, pegado fogo. Fizeram uma live enquanto a avó dele estava em coma. Ele não aguentou. Teve que ir até a cadeia, se tornar um presidiário e descer no cacete o primeiro que havia feito tudo isso com a sua avó. Vingança da avó completada. A próxima pessoa era uma que estava literalmente chantageando a sua irmã e que fez ela se sentir mal. Então ele foi diretamente atrás dele. Desceu a porrada de alguns moleques na escola, né, que tava pagando de bambambam até ele chegar no chefão. Que desgraça! Misericórdia! E agora, atualmente, ele desceu o sacode no gordinho que chamava a irmã dele de Totosa. Cadê o baiano? Ei, cadê o baiano? Ei! É, rapaziada, no vídeo passado, pra quem se lembra aí, o negócio foi doido, hein, paizão? Agora nós faz contínuo web da onde a irmã dele estava contando sobre a história. A irmã dele não, na realidade era o Lee que tava contando da irmã dele, né, pro Gordola. Cadê o baiano? Ei, cadê o baiano? Ei! Esse gordinho vai morrer, velho. Puta que pariu, tadinho esse Gordola. Tudo isso porque o Gordola foi me inventar de perguntar da irmã do Lee. Mas é claro que ele não sabia que o Lee era irmão da irmã que eles faziam bullying. Tudo calculadamente calculado. Tava planejado pra ele conseguir pegar o Beon, o cara que não sabe brigar, mas é responsável por fazer a vida dele se tornar a merda que tá agora. Ele só passou fome, passou dificuldades, a casa pegou fogo, a avó dele entrou em coma por conta desse safado aqui. E agora nós vai ter que descer alguém no soco, mas claro, calculadamente calculado. Mas por que a irmã dele estava envolvida? Por que a irmã dele também foi diretamente pro saco? A razão por causa de tudo isso é que ela foi até o 4O e o B1 e desceu-lhe o sacode, né? Avisando que se ele fosse de novo atrás do irmão dela, o Lee, ela iria bater nele sem nem dó e nem piedade. E assim ficou a situação atual dele, né? Na próxima tu não aguenta mais de bater na cara dos outros, não. Tô avisando. Na sensação de ódio, o que ele fez dentro do carro foi o que ninguém faria. Ele falou pro gordinho fazer o quê? Segurar a irmã do Lee enquanto ele vinha com o carro de lá pra cá. É, meu compadre, ele iria passar o carro por cima da irmã do Lee, velho. Era um psicopata, mano. E na hora que ele chocou contra a árvore, o gordinho pensou, porra, a guria morreu, só pode, né? Mas não, ela conseguiu desviar por fração de segundos. Ela entrou em choque, pensando que esse cara deve ser louco da cabeça mesmo, só pode. Por que o cara tá inventando de socar o carro em cima de mim? Então, de novo, o Beon manda segurar a irmã do Lee. E agora não teve como, né? A irmã do protagonista foi atropelada pelo carro, dizendo que nunca mais ela vai fazer o que ela fez agora e nem mesmo vai conseguir andar. Depois desse incidente ter acontecido aí, a irmã do protagonista, o Lee, ela acabou se tornando uma cadeirante. E atualmente agora, meus compadres, Lee está por cima do Gordola. Quer dizer, tá maltratando o Gordola, né? Perguntando onde é que tava o baiano. Tudo que eles fizeram agora com a irmã dele, ele fará em dobro com o Gordola. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Vocês causaram um estrago grande no menino. Você sabia que ele tá entre a vida e a morte no hospital? Espero que ele esteja entre a morte e a morte, né? Oh, mas e daí? Não tem nada a ver, ela morreu faz quase 5 anos. Drau, dá uma torcida de braço assim que o braço do maluco tá pogro. Esse aqui já deve ter quebrado já. Uma puxada de leves, né? Pra ele calar um pouco da boca, dar umas gritadinhas ali. O Lee vai dizendo que tudo existe um limite, mas não para ele. Ele vai até o fim. E logo após isso ele recebe uma mensagem. Isso tudo porque ele tem tudo calculadamente calculado. Na mesa do Beon estava tocando o telefone dele, né? E de boa lá, ele recebeu uma mensagem da conta bancária dizendo que a conta bancária dele foi suspensa. Ele pensou, porra, é um golpe, né? Puta que pariu, ninguém vai inventar de cancelar minha conta assim, nem mais nem menos. Só que o Beon que foi a partir daí começou a lhe receber vários avisos de conta encerrada. O que deixou ele em crise? Ué, por que minhas contas bancárias estão sendo encerradas? Dá, isso aí. E o que tu acha que vai acontecer? Quando o Beon ficar sabendo que as suas contas bancárias foram encerradas e o Gordola ser responsável por mandar o dinheiro nelas. É claro que o Lee quer acabar com esse Gordola. Ele quer quebrar o braço dele? Quer. Apesar que eu acho que já tá quebrado. Cadê o baiano? Cadê o baiano?
A verdade é que ele será morto a partir do momento que o Beon ficar sabendo que ele, o responsável por suas contas bancárias, ferrou com o seu negócio. E é dessa forma que o Lee vai acabar com um por um deles. Com soco também, mas principalmente com a vida deles financeira. E por outro lado, putaço, velho. Beon deu um grito perguntando, mas que porra tava acontecendo? O moleque chegou até a dar uma bica bem na parede das portas, velho. Mãe dele e o pai foi diretamente no quarto perguntando o que havia acontecido, né? Porque tava preocupada. Mas ele tentou manter o personagem e falou que deveria se desculpar com sua mãe e seu pai. É só que ele tirou notas ruins na escola. Desculpa, sua rapada. Aí então ele disse que vai sair lá fora pra dar uma respirada no tempo, né? Só pra andar mesmo. Mãe dele e o pai dele não entendem nada. Lá fora, ele volta com a cara de psicopata de novo, né? Chega a morder os bercinhos ali, sai um pouco ketchup, mas caguei e andei por mim que ele possa tomar no buraco do... O Gordola até agora não entendeu do que o Lee tá falando. Ele teve que explicar. As contas bancárias são dele. Na verdade, responsabilidade do Gordola. E quando ele chegar pra conversar com o Lee, meu compadre, você tá ligado, né? Vai acontecer a merda. E como tudo isso acarretou, foi quando o Lee recebeu o cartão da conta bancária. O Beon tem uma conta bancária pra que todos eles recebam dinheiro naquela conta, pra que não seja rastreada. E como ele tava participando agora dos negócios, tudo isso aí estava envolvido. E ele aproveitou, pegou o número da conta bancária e tacou-lhe o nome do Gordola pra ele tomar no buraco do... fazendo com que todas elas fossem canceladas. Tudo isso sendo responsabilidade dele. Na hora, o Lee até se lembra que só descer o Beon na porrada, quebrar 2 braços, 5 costelas ou então deixar o cara desmaiado, não vai ser o suficiente. Ele tem vários planejamentos e provavelmente ele vai conseguir fugir se nada for planejado. Carguladamente cargulado. Desde então ele pergunta para o Gordola, enquanto puxava o braço, né? Pra deixar um pouco ele mais reto, que tá meio torto. Ele acha mesmo que o Beon vai deixar ele se safar? Ele acabou com suas contas bancárias. E aí, o que ele vai fazer? Até ele deu a opção dele trabalhar junto com o Lee. Então, cortando a cena novamente para o futuro, o Gordola tava no chão de novo, só que dessa vez com os braços consertados. Tava com o gesso ali. E um cara um pouco maior, do tamanho de uma montanha, velho, dele um tapão na cara do Gordola, filho, como se não fosse nada. É como se fosse um toco de bosta. Eu não sei se você se lembra, mas esse Gordola já é grande o suficiente pra falar que o cara é uma montanha, comparado com o Lee, que é pequenininho. Mas esse cara aqui, a força desse maluco é estupenda, amigo. Chamado de Shang Siho. O nome dele, na verdade, apelido é Mongol Mestiço, né? Já que a obra tá falando que o nome dele é Mongol, vamos chamar ele de Mongol, caralho. O Mongol vai e pergunta para o Beon o que ele deve fazer com ele agora. Matá-lo, por exemplo. Entretanto, o Beon diz que tem outra coisa que ele precisa conversar. Nem mesmo ele acreditou que ele era um traidor entre eles. Enquanto se aproximava dizendo que as consequências serão feitas agora, Lee diz que, na verdade, ele sempre suspeitou dele. Sempre quis suspeitar. Aqui o Gordola já tinha tomado no buraco do... Não tinha como, né? O cara já tava com o braço quebrado, as costelas tudo arrebentadas e a cara arrebatada. Mas ele acreditou em quem? No Lee. O Lee disse que tinha uma oportunidade pra fingir e nada aconteceria. Então ele confiou. Eu acho ele muito um otário, né? O cara literalmente segurou a irmã dele pra morrer. Ele vai confiar no cara que quer criar vingança. Ei, bicho burro do caralho. Do lado de fora, o Lee tava lá esperando simplesmente a sua hora de chegar. E ele se lembra que na rua ele foi conversar com o Gordola perguntando o que ele deveria fazer, qual seria a solução. Ele diz que ele deveria fazer nada. Tudo o que ele disser é pra ser verdade. Como assim ser verdade? Só confirmar o que ele tá mandando, a não ser que tu queira morrer. E de repentemente eles escutam um barulho de alguém batendo na porta e rapidamente havia entrado o Lee lá dentro. O que o surpreendeu. Mas ele já entrou com a cara puto, né? Pra tentar entrar no personagem, avançou diretamente pro Gordola e o Gordola não entendeu nada, né? Já queria ajuda. E dá-lhe uma bica bem na cabeça. Fala meu nome não. Até as minas contratadas por ele ficaram impressionadas com a barbaridade que ele fez agora. Ele é louco. E com uma sequência de bica ali, de chutes e mais chutes, ele não parava. E daí o Mongol foi e perguntou pro Beon se esse cara realmente era da equipe dele, mas mandou esperar. Parando de meter as bicas, ele dizia ali que esse novo recruta do grupo e dizendo que ele havia sido interessante, mas ele diz ao Beon enquanto se aproximava puto, dizendo Lee, enquanto xingava também, tá? Que ele não quer participar dessa confusão. Ele foi lá e pegou uma carteirinha que tava no bolso do Gordola, dizendo que ele só gastou todo o dinheiro e as contas bancárias foram encerradas porque o Gordola é um viciado. Meteu o famoso papo do Proerd, né? Mas é mentira. Ele investiga a vida de todo mundo, né? Como se ele não soubesse que ele era um viciado. Mas vamos experimentar um
um pouco desse soco aqui, que eu acho que essa cara sua tá muito reta pro meu gosto. Dá-lhe um socadão diretamente bem no nariz aí. Rapaz, no mesmo tempo que ele fala que vai salvar o Gordola, ele acaba com a cara do Gordola, né? Esse que é o mais legal. Tô até feliz, olha. Enquanto o Gordola ficava apanhando, ele diz, ele mesmo ali, que ele já sabia que o miserável do Lee iria fazer isso, mas ele ia se ferrar cada vez mais se não fosse o caso, né? Então ele aceitou. Em conversas ali, ele pergunta aonde ele descobriu que o Gordola usava esse tipo de entorpecente, o famoso ProErd. Como ele tem essas informações, essa pergunta que ele lhe faz, o Lee responde dizendo ali que era uma conta bancária segura. Entretanto, o cara fica usando esse tipo de entorpecente, fica passando dinheiro toda hora e o governo acaba descobrindo. Sem contar que ele havia deixado o seu dinheiro lá. O Lee inventa uma desculpa falando que ele vai perder todo o seu dinheiro porque agora acontece o risco. E qual responsabilidade ele vai ter pelo seu dinheiro? A visão que o Lee passou aqui agora é que ele é um cara endinheirista. Então, provavelmente ele vai ficar bravo por perder o seu dinheiro. E por inquiparível que tá aparecendo aqui, a bosta do Beão acredita, cara. Dizendo que ele será recompensado e não precisa se preocupar com o teu dinheiro. Tô te falando, meu compadre. Tudo calculadamente calculando. E o Gordola lá, todo arrebentado. E esse aqui mereceu, guri. Não sei nem por que eu tô feliz, cara. Enquanto observava os dois ali conversando, ele reflete sobre a vida pensando que a conta bancária era farsa. Tudo foi calculadamente calculado pra acabar com a vida dele. E esse era o plano perfeito desse Lee. Ele também é um gênio, assim ele descobre. Mas será que vai dar certo? O Beon também é outra serpente. Uma cobra e uma serpente não vai dar tão certo. Apesar que cobra e serpente é a mesma bosta, né? Tá bem. Mas de outro lado, vocês esqueceram do Mongol, né? Ele se intromete no meio, já chamando a atenção de ambos ali. Mandando eles parar com tudo aquilo, porque ele precisa falar algo. Chegando cada vez mais perto do Lee, ele fala que dizem que os olhos de uma pessoa são a janela da alma dela. E quando observa a cara do Lee, meu compadre, o cara de 2 metros de altura, meu compadre, uma montanha de músculos, tá louco, tô ficando até cheio, tô ficando vesgo, cadê? Falando que a cara dele mente, os olhos deles mente. Esse é o guarda-costa do Beon. E é agora cara a cara com o Lee. Comparado com o Lee, é uma montanha de músculo e braço, né? Mas já dizia o grande filósofo virgem, meu compadre. No soco tudo se revela à base da porrada. E é claro que o Lee não deixaria tudo isso barato. Ele vai descer a porrada nesse cara aqui também, meu compadre. Você tá achando mesmo que não vai deixar impune? Ele coloca o teu capuz e se lembra do que o treinador dele havia dito a ele sobre a máscara que ele tá usando agora. Que ele deve fechar o seu capuz, assim manter o seu olho completamente fechado. Porque dessa forma, ele não perderá a fantasia que ele tá usando. Que pra quem não sabe, ele tá usando outra cara, uma maquiagem. Ele não é dessa cor, de outra cor, pô. Eu sendo cancelado por motivo besta. Vem a reflexão de quando o seu treinador havia lhe dito que ele deve colocar na cara, fechar o seu capuz e assim brigar dessa forma. Mas qual o verdadeiro objetivo por causa disso? É só pra não deixar que ele consiga tirar a sua roupa completamente e ele segure no seu moletom. E ele fez o mesmo agora. O grandão perguntava o que ele tava fazendo. E rapidamente o Lee foi pra cima já abraçando o Mongol, velho. O que o Mongol não entendeu nada, nem conseguiu tirar o cara de 2 fucking metros da frente dele, velho. O cara nem mexeu. Então logo ele foi e agarrou o Lee pela camiseta. O que exatamente o treinador havia dito a ele que ele iria fazer. Ele puxou sua camiseta rapidamente. O que ele não entendeu, arrancou o moletom de uma vez só. Ele já estava atentamente preparado para atacar. E na fração de segundo ele se lembra que o motivo pelo qual ele ter dito poder fazer tudo isso é que naquela hora ele deve atacar com toda a força que ele tem. Quando você se luta com um cara 2 vezes maior que você, tente manter e diminuir a distância ao perto dele. Assim tu poderá usar os teus punhos, fazendo com que o grandalhão não faça o mesmo. E nesse seguinte momento, certifique-se de apertar o seu ponto cego, a parte da perna, falei errado, fazendo com que ele caia diretamente no chão e nessa fração de segundo dê o seu golpe mais forte que você tem. Quando se trata de uma pessoa maior que você não terá segundas chances, não existem segundas chances. Faça com que ele sinta toda a força do seu soco, como se o caminhão tivesse passado por cima dele. E ele bateu bonito, hein, pai? Só que na hora que ele ia dar a segunda joelhada bem na cara do Mongol, que parecia que ele tava apagado, o Beon mandou eles pararem agora, já disse que foi o bastante. E a briga ia continuar, porque quando o Beon dá uma olhada pro teu canto, meu compadre, olha o tamanho desse soco que tava vindo na cara do Lee, velho. Essa porra aqui, se pegasse na costela, ia quebrar uns 25 músculos e 4 ossal, velho. ué. Iria continuar a brigar, mas ele obedeceu o que ele havia mandado e tirou a mão do Mongol. Assim saindo falando que
ele vai parar porque ele obedece a Cal do literalmente seu líder. Obedece o que ele está falando. Diferente do Mongol. E Beon fica até feliz com isso. O que faz o grandalhão ali perder um pouco da sua reputação de obedecer o líder. E comentando em voz alta que ele confia no Lee e que agora passará o mais importante para ele. Mongol até iria gritar com Beon falando que ele não deveria fazer isso, mas Beon fica pé da vida, dizendo pra ele calar a tua boca e escutar quando o chefe tá mandando ele calar a boca. Briga começando, um saindo da sala, o outro caindo na porrada. O Lee só havia ido embora, enquanto pensava que quase que ele foi pro saco. Mais um pouquinho, se aquele soco tivesse pegado nele, tinha dado merda. Ele mesmo reflete que da próxima vez é melhor bater com mais força ainda, ao nível de como se o meteoro tivesse caído na cabeça do cara, pra morrer logo de uma vez. Dá uma bica e o cara desaparecer. Depois disso, ele foi diretamente para o dia seguinte. Lá na escola, a professora que estava sendo chantageada por desgraçado do Beon estava dando sua aula como normalmente, dizendo ela que todos devem estudar. E o Beon tava como? Lá na frente olhando pra cara dela. Maluco, bicho desgraçado, velho. Olha, eu tenho um ódio pelo cara que não tem nem sentido. Filho de ego miserável. E ele é tão mal encarado que o cara, depois que sai da sala de aula, ele ajuda a professora a ir pra sala dos professores, levando as coisas pra ela, né? Como se realmente fosse uma boa pessoa. Ele passa essa visão. E logo atrás estava quem? Claro que estava o Lee. Apenas observando ele, apenas vendo que ele parece ter um modelo de boa pessoa na escola. É a visão que ele passa a ser. É um cara pontual, que ajuda qualquer professor no que for preciso. Um exato aluno de verdadeira classe. E isso tudo se ele não fosse um pau no... e não fizesse tudo aquilo com a irmã dele. E fazia essa cara de psicopata aqui. Dá vontade de dar soco na cara dele só por causa dessa bosta aqui, velho. É só eu, só? E os professores até falam que todas as crianças da escola deveriam agir como o Beon, porque ele é um exemplo de aluno. E isso só por fora. Mas logo após isso, lá no trabalho do Lee, que agora ele trabalha juntamente com o Beon, né? Ele começa a bater algumas palmas ali, dizendo que eles deveriam prestar atenção em quem? No Lee. O que os caras não gostaram muito, né? Olha a cara que os malucos olham. Esse daqui tem uns 25 dias que não dorme já. Mas o motivo pelo qual ele tá chamando a atenção de geral ali é porque ele fala que desta vez quem está no comando é ele. Então não é nada impressionante. Ele só quer observar o que eles estão fazendo. De volta na escola, o Beon tava lá recebendo parabenização da sua professora e de todos os outros alunos, dizendo ele caridosamente que não tem nada a ver com coisa boa, mas ele ficou em 10º lugar de toda a escola. É um aluno exemplar e bastante inteligente. Só que ele fala que todo o crédito também deve ser julgado por todos os alunos e a professora por ensinar. Aí que o cara botou o pau na mesa e mandou ela dar uma olhada, né? Mas ela manda geral se sentar, voltar pro teu local da sala de aula e do nada, rapidamente, um professor bate na porta da sala de aula e sai entrando lá dentro, assusta geral. É o tal do professor Kim, o famoso careca lá que dá aula, né, também. Ela não entende, pergunta se aconteceu algum tipo de problema, só que ele fala que não é nada demais. E na hora, ele fala que poderia fazer a gentileza de falar com o Beon por um instante. O Beon já dá uma cagada, porque do jeito que ele chegou, tá devendo alguma coisa. Mudando um pouco de cena, a gente vai diretamente lá fora. Tava o Kim, o careca, mas faz chamar o cara de careca do que de Kim, é verdade. E o professor perguntando o que ele fez, por que ele fez isso. Aí o Beon não entende nada e pergunta qual seria o verdadeiro problema, porque, pô, se tu não falar, eu não vou saber. Mas aí o careca mostra o telefone pra ele e mostra a imagem. As provas foram literalmente colocadas no telefone. Aparentemente as provas foram vazadas, né? E o responsável por tudo isso era o Beon. Ele pegou o telefone na mão, assustado, falando que, ué, eu não entreguei pra ninguém não. Só que o careca fica puto, falando preparado de besteira, porque ele deu a ele mais ninguém. Como ele pode fazer isso? Ele até iria mandando outros sermões, só que o Beon, meu compadre, o Beon é uma cobra, né? Miserável já bota um medo no professor, falando que ele já disse que não foi ele. Por acaso ele não tá escutando, e chama ele de desgraçado maldito, né? Pra ficar um pouco mais legal. E dizendo a ele que ele deveria prestar atenção como que ele fala com ele, e pergunta se por acaso ele não foi pego também. Do outro lado, nós vê que o Lee tá apenas observando. Tudo isso foi o quê? Calculadamente calculado. E o Lee foi o cara quem fez tudo isso, né? Obviamente. O Lee só recebeu essa informação da sua ajudante, a sua irmã contratada por ele, porque ela disse que não tem como o Beon fazer tudo sem a ajuda de um professor, então provavelmente um professor estava envolvido aí. Então, embora ela esperasse esse relacionamento, é profundo mais do que eles imaginam. Ele deve ter contato em todo tipo de local, e ele deveria apenas ficar ciente disso. E a sua ajudante foi quem o ajudou a fazer essa postagem, e a briga começou aqui com o Beon e mais o carequinha. Como eu disse também, e respondendo novamente, calculado
Devidamente calculado. Cê é louco, pai. O Lee vai lá e leva a professora que o Beon tava dando em cima e mostra a ela a verdadeira desgraça que é o Beon. Não acredito, ele tinha um pau tão... ele era tão bonito. Esse é o verdadeiro Beon da vida. Ela fica incrédula, mas ela mesma está vendo ali atualmente o que ele está fazendo e não acredita. E o Lee diz à professora: e aí, professora, qual que é a tua opinião sobre ele? Quem deu essa ideia de mostrar para os professores quem que o Beon é de verdade foi, obviamente, a tua ajudante. Seria divertido o suficiente mostrar para todos a verdadeira desgraça que é o Lee. O Lee não, né? O Beon. Tô até tacando o protagonista como merda aqui já também. Parabéns pra mim. E também, ele já aproveita para dizer à professora, se por acaso ela sabia, que o Beon instalou uma câmera escondida debaixo da mesa da professora. Meu amigo, aqui o nível foi mais insano. Essa câmera estava dentro de um baforizador, um difusor automático, que assim, só evapora a água e joga o vento pro clima ficar um pouco mais, menos calor, né? Eu acho que todo pobre tem isso aí em casa. Ou não, tem só ventilador, vai saber também, né? Meu ventilador aqui no barraco é abrir a janela pra entrar vento. Dá um rato pra mim aí, desgraçado, dá o like. E ela ficou tão feliz quando recebeu isso aqui, e aparentemente a câmera deve estar na onde? É, meu compadre. Ou tá nesse troço aqui, ou tá realmente só debaixo da mesa mesmo, né? E ela fez o quê? Foi observar onde é que estava essa câmera. Observou, tentou achar a câmera escondida. Ela resolveu acreditar no Lee, porque o que ele disse não seria mentira. Ela viu que ele era uma praga de pessoa. E o Lee também disse a ela naquela hora que ele só instalou aquela câmera porque o Beon queria saber tudo sobre ela. Entretanto, o Lee lhe avisa que ela não deveria denunciar a polícia, porque se ela fizer isso, ele tem tudo planejado. E claro que ela vai se ferrar. Então ela deveria deixar tudo com ele. Mudando de novo de cena, a gente vai pro Beon, que tava putaço fazendo uma reunião juntamente com o Lee e mais o grandalhão. Mongol e mais ele estavam ao lado, dizendo ao Beon que todos eles foram denunciados. Mongol fala que ele vai descer a porrada em quem fez essa merda contra ele, mas não vai funcionar só na base da porrada, eles precisam de um pouco de inteligência. E o Lee entra no meio falando que ele é um imbecil. Se ele trabalhar na base da porrada, só no braço, por ser um idiota, não vai resolver. E meu amigo Mongol fica tão pé da vida, porque na outra briga ele não teve a oportunidade de dar-lhe um socadão na cara do Lee. Rapaz, o cara só apanhou, porra. Iria avançar pra cima, né? Pra cair no soco, meu compadre. Mas o Beon entrou no meio mandando eles pararem. O que o Lee fala é que eles deveriam rastrear o IP da pessoa que fez o post na comunidade sobre aquela questão lá. E a culpa cair diretamente para o Beon. E até entrega um toco de papel ali pro Beon, falando que ele pegou esse toco de papel e ficou sabendo o que havia acontecido. Ah, ele também arranca a mão do Mongol de lá que... Quer brigar com você agora não, que você vai apanhar, você é muito fraco, falta ali ódio. E abusado do jeito que o Lee é, até pergunta pro Mongol se por acaso ele não vai lá resolver o problema, porque agora sim ele precisa do soco dele, né? Tu não vai bater no cara lá que fez a cagada lá com o teu chefe? O chamando até mesmo pelo nome. Beon fica puto, mandando trazer eles pra eles agora, né? Pra poder resolver esse problema. E o Mongol vai até lá falando que vai matá-los. Assim sai correndo. O cara é literalmente um cachorro, mandou ele vai fazer. Ah, e ele aproveita pra agradecer ao Lee, falando que se sente aliviado por ter ele ao seu lado. Lee entra no personagem de novo, meu compadre, falando que da próxima vez, se algo assim vier a acontecer, pode contar com ele, não hesite em contar para ele porque ele vai resolver o problema. Ah, mas é claro, ele tenta passar a visão que ele é indiarista e fala que é só pagar que eu vou estar fazendo pra ti. Então agradece. Dia seguinte novamente na escola, o Beon foi diretamente passado dos professores e chegou perto da professora, perguntando se por acaso ela viu o chamado, só que ela vai o chama pelo nome e pergunta se por acaso ele pode ajudar. Ela tenta manter sua personalidade de pessoa boa ao lado dele e finge que nada disso ela tá sabendo. Na hora que ela tava falando sobre o tipo de ajuda que ela precisava, o Beon dá uma olhada pra mesa e vê que ela jogou o difusor fora e pergunta o que ela fez com ele. Ela observa atentamente, meu amigo. Ela pergunta difusor? Aí ele trava também, né? Perguntando o que ela deveria fazer sobre isso. Só que ela tenta manter de novo a personalidade falando que o diretor levou para usar para higienização. Então ela só deu pra ele. E sente muito porque ele deu pra ela, então ela não deveria ter só dado assim de mão beijada. Rapaz, meu compadre, bota no moleque que ficou puto, hein? Cadê, desgraçado? Faz aquela linguinha sua passando pra cima que você gosta, dá um soco nessa boca sua aberta. E tudo isso tem total controle do Beon, até ele perder o difusor. As gravações estão lá dentro, então esse tipo de coisa no país deles podem virar um problema sério para o Beon. E tudo isso é controlado apenas por ele. Por esse motivo ele ficou tão pé da vida ao saber que ela jogou o trem fora. As gravações estão lá dentro. E a professora até se lembra que toda essa explicação que ele deu a ela é que independente do que aconteça, esse desgraçado aqui já tem a rota de fuga
fuga planejada. Como eu disse, só descer o sacode nele não vai adiantar muita bosta. Mas não tem que bater, tem que quebrar costela, tem que acabar com o dinheiro, tem que acabar com tudo, meu compadre. Quero ver soco. E tudo o que o Lee quer fazer é bloquear essa tua rota de fuga. Sobre isso, o Beon foi até lá no banheiro feminino pra tentar resolver o negócio do difusor. Ficou atentamente preocupado e quando chegou lá dentro, o difusor estava lá. Tava pra poder fazer uma higienização no local. Quem que bota a bosta de um difusor dentro da porra do banheiro? Cara, eu quero cagar em paz, pô. Não quero ver vaporzinho. Como ele tinha que evitar que isso acontecesse, ele precisava entrar no banheiro e catar aquilo lá com a mão. Mas como que ele vai fazer pra entrar dentro do banheiro feminino? Ah, os professores já não gostam muito disso aí não, né? E perguntam o que ele tá fazendo lá fora, dizendo que a aula já havia começado. O que ele vai falar sobre isso agora? Aparentemente já se espalhou pela escola inteira e as professoras já ficaram mal encaradas com ele, mandando ele voltar pra sala agora e parar de fazer coisas estranhas. O Beon entrou em choque, cara. Não teve cena melhor do que ver esse desgraçado entrar em choque. O cara ficou em completo êxtase, ele de choque mesmo. Como que ele vai entrar dentro do banheiro? Se alguém ver ele entrar lá dentro, ele pode acabar sendo acusado de qualquer outra coisa que seja. E o medo dele de entrar tava tanto que a mão do cara tava suando pra abrir a porcaria da porta. Suando frio. Ele pegou na maçaneta e abriu e entrou. E então do outro lado, o Lee se lembra do que a sua tutora e irmã contratada disse a ele: levar o público até o banheiro e mostrar o verdadeiro desgraçado que ele é. Mostrar para todos, até a televisão. E simples, não precisa fazer mais nada além do que isso. Vai acabar totalmente com a reputação desse otário. Não vai ter pra onde ele fugir. Mas o Lee acaba dizendo um não. Ele não iria fazer isso. Não sei porquê, né? Eu teria feito com o maior prazer, mas tá bom. Voltando de novo pra dentro do banheiro, ele tava todo preocupado, caçando difusor. E toda hora que ele olhava, cadê o trem, velho? Procurava num canto, não achava de outro. E do outro lado, tinha um banheiro masculino. E um cara, por algum motivo, viu um difusor dentro do banheiro masculino. Ué, esse negócio tá fazendo o que agora pra dar a cagada meio relaxada agora, é? Esse aqui era o professor de ética da escola deles. Só que ele tinha enxergado uma coisa piscando dentro daquele difusor. Aí lascou, né, pai? É claro que o Lee não iria fazer isso no banheiro feminino. Ele quer que ele seja pego no banheiro masculino. Imagina ele ser encontrado pela televisão por ter colocado uma câmera escondida dentro do banheiro masculino, meu compadre. A reputação desse pangão aqui vai pro saco. Aí que o cara ficou mais pé, né? Agora lascou ele, meu compadre. Vai morder mais do que esses beijos aí pra poder pagar a merda que tu fez. Tô te falando, eu nem sei porque que eu tô feliz, cara. Eu tô até animado, olha como é que eu tô feliz. De um outro canto, mais um monte de marmanjo, o Mongol foi até lá dizer pra eles que eles fizeram uma postagem maliciosa de propósito. Em resumos, ele só fala que tá escrito naquela carta que o culpado são eles. Então eles perguntam se por acaso o Mongol é idiota e se aproxima dele. Ele não liga pra essa parada de IP e pergunta se por acaso ele tem dinheiro. Junta geral em volta dele. Só que, meu compadre, o cara tem 2 metros de altura, né? Mas ele não é 2. E aqui tem mais de 20. Vamos lá, em termos de comparação, tu acha que vai descer na porrada 20 pessoas por ter 2 pau desse tamanho? Não. Mas isso aqui é monrar, né? Então ele foi até lá e desceu o sacode geral que tava lá dentro. Mano, isso aqui é uma puta de uma mentira, velho. Não tem como uma porra dessa, velho. Eu apanhava disso aqui fácil. Eu não sei brigar, é triste. E o professor dentro do banheiro lá, né? Tentando ver se que era aquilo lá que tava piscando debaixo do trem. Aparentemente era uma câmera. Aí gritaram, uma câmera escondida lá dentro. Que tipo de cara psicopata fez isso? Meu amigo, Beon lá fora só escutando as merda. Mas na hora, o professor fala que ele sabe quem instalou aquela câmera. Ele sabe como pegar o desgraçado que instalou aquilo. Ele já tem uma ideia. Ele fala que hoje em dia eles podem fazer uma perícia digital na câmera e assim descobrir quem é a pessoa que fez tudo aquilo. O Beon tava pensando na possibilidade de negar qualquer acusação que fosse até ele, mas desse jeito aqui, daqui pra frente vai só pra trás. Discutindo sobre fazer algo imundo em um local sagrado, como um banheiro, por exemplo, esse cara deve ser preso. Tempo depois de ter se passado na parte da noite, Beon estava em casa, roendo mais unha do que dedo, guri. Todo incluído pensando o que ele vai fazer agora. Até antes, ele conseguia se safar, mas agora é só questão de tempo até perceberem a merda que tá acontecendo. De repentemente, alguém vai e liga no telefone dele e ele dá uma olhada pro lado. E quem havia ligado era o Lee, dizendo que finalmente ele havia atendido o telefone dele e pergunta ao Beon o que ele quer, porque ele não tá num dia tão bom assim. Ele só queria relatar o cronograma de hoje, dizendo que primeiro ele terminou tudo o que ele mandou fazer e já conseguindo cerca de 10 novas identidades. E o que falta fazer agora também é conseguir fazer carro no nome dessas novas identidades e pegar casas alugadas, assim pra conseguir mais dinheiro. Mas o Beon não tava feliz com isso, ele tava triste, né? Deixa o caralho, o cara tava puto. O Lee fingindo idiota, ele pergunta o que aconteceu
aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu, mas fala que ele pode contar com o Lee. Qualquer coisa que ele precisar, porque ele é seu chefe e ele vai lhe ajudar. Passando a sensação de segurança por uma pessoa que deveria o ajudar. Então o Beon aceita, cara, falando que eles deveriam se encontrar. É, meu compadre, no mesmo dia o Lee foi até lá na mansão dele, capuzado, todo bonitinho, pensando que agora tá tudo calculadamente calculado. Mas aí, o que vai rolar aqui, rapaziada? Já cansei, a voz, ó, tá toda gaguejada já. Próximo vídeo sai daqui uns 25 anos. Não vai demorar muito não, só 25zinho. Aí, deixa meu rato aí, pô. Tô passando dificuldades comendo um rato sem terra, pô. É terra da Clemento ali, pô.